Graça e paz, irmãos. Eu estou muito alegre poder estar aqui. Obrigado, Tiago, banda. Não somente pela maneira linda que vocês cantaram, mas o espírito da maneira de vocês cantar. E transmitir o amor de Jesus para nós. Fiquei bebendo profundamente do espírito de vocês. Parabéns, porque isso é mais importante que qualquer outra coisa. Um dia lá no céu eu vou cantar com vocês, tocar com vocês. Agora é só tocar rádio e coisa assim, playlist, mas lá no céu você vai ouvir a minha voz. Se Deus me permitir, me curar. Então, é uma honra poder celebrar com os irmãos o que Deus tem feito aqui nesses 23 anos. E a gente celebra tudo que acontece de bom como nascendo no coração de Deus. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que é um judeu, o nome dele é Tibor Feldman, ele mora na praia de Miami Beach, e na praia de Miami, eu nasci em Miami, e Tibor, ele hoje tem umas 90 anos de idade, e uma vez eu perguntei para Tibor, ele fala a língua hebraica, ele passou pelo Holocausto, a família toda dele foi morta naquela tragédia, e ele é um judeu que adora a Deus de coração. E eu tenho falado muito sobre Jesus. E eu acho que ele aprecia Jesus muito mais do que muitos crentes apreciam Jesus. E eu estou orando que ele já recebeu Jesus no seu coração. Mas eu perguntei para ele, Tibor, eu falei, quando você pensa em Jeová, esse nome Jeová, o que você pensa quando ouve essa palavra, esse nome Jeová? Ele diz, Carlos, para nós, judeu que leva a sério muito o Criador do Universo, a gente fala assim, ele é fonte das fontes. Eu falei, explica o que quer dizer fonte das fontes. Ele disse, para nós é assim, Carlos, a gente acorda de manhã e se a gente ver uma linda flor, a gente sabe que aquela beleza vem de Deus, vem de Jeová. Se a gente ouve uma música linda, vem de Deus. Se a gente come uma coisa que cai na nossa boca e alegra a gente sabe que vem de Deus. Então, todo dia, o judeu que realmente pratica a fé em Jeová, ele está guardando cada coisa linda, porque ele diz aquilo vem de Deus. Então, quando eu vejo uma igreja nascer, quando eu vejo uma igreja celebrando o aniversário, quando eu vejo uma igreja unida, crendo em Cristo, amando pessoas, eu sei de onde veio essa igreja. Ela vem de Jeová, ela vem de Deus, é obra divina em parceria com seres humanos. Então, parabéns pelo aniversário dessa manifestação visível que é a igreja. A igreja é um amor com pele, o amor carne e osso, é uma encarnação do desejo do Pai revelado no Filho e transmitido pelo Espírito Santo de Deus para existir. Então, estamos celebrando uma igreja que não nasceu 23 anos atrás, mas nasceu na eternidade passada, no coração de Deus e apareceu aqui para abençoar muita gente. Parabéns, feliz aniversário desta igreja. Que Deus dê muitos anos de vida para esta congregação, que vocês possam entregar muito amor de Deus. E pastor me deu um título, ele me falou, pastor Carlos, fala sobre uma espiritualidade cristocêntrica. E eu já preguei tanto sobre Cristo na minha vida, e cada vez mais eu falo só de Cristo. Eu sou meio parecido com o apóstolo Paulo, que ele disse certa vez, eu resolvi conhecer entre vocês Cristo e Cristo crucificado, e pronto. Eu sou mais ou menos assim nessa fase na minha vida. Eu quero focar toda a minha atenção na pessoa de Jesus, porque eu creio que Ele é tudo e está em todos nós. Aqueles que creem, têm Cristo que vive em você. Mas despertou em mim essa ideia cristocêntrico,
uma espiritualidade cristocêntrica. Então eu vou focar nessa união de centro e Cristo. Centro e Cristo. Tem um missionário que passou 55 anos na Índia, vivendo no meio de... A maioria daquele país, mais de 1 bilhão de pessoas, são hindus. Acho que hinduísmo é 87% do país até hoje. E tem umas 11 ou 10% muçulmano e outro 3% cristão. E viver num país assim, onde o cristianismo é uma minoria, eu nunca passei tempo num país assim. Eu fui criado nos Estados Unidos do Brasil também, um país onde o cristianismo é a fé da maioria das pessoas. E ele estava naquele país, e ele estava vivendo a vida inteira lá, tentando despertar no meio desse povo na Índia a fé em Cristo Jesus. E ele descobriu um princípio sobre o tipo de cristão que você teria que ser naquele país para chamar a atenção daquela maioria hindu, muçulmano. E ele falou essas palavras, ele falou assim: a qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. A qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. Essa frase, essa ideia me captou. Esse homem que já faleceu, Stanley Jones, ele andou aqui no Brasil muitos anos atrás, no século passado. E ele falou assim: se você quer amar, cuida do centro. Se você quer amar bem, cuida do centro. Amar não é um método, não é um plano, é uma essência. É uma vida que você consegue transmitir para outras pessoas, porque ela é tão forte em você. Então, se eu quiser amar a minha esposa melhor, eu preciso cuidar do centro da minha vida. O melhor presente que eu posso dar para a Pamela todo dia é Carlos feliz em Deus. Porque Carlos feliz em Deus é boa gente. Eu gosto dele. Carlos não feliz em Deus é chato, às vezes perigoso, e pode machucar muita gente. Eu conheço esses dois. Eu conheço o Carlos feliz no centro, e eu conheço o Carlos infeliz no centro. Eu sei que Carlos realmente pode impactar pessoas para o bem, e eu conheço esse Carlos também que pode estragar muita coisa. Então, o centro na minha vida determina a qualidade do meu amor. Então, eu queria falar sobre essa ideia de uma espiritualidade cristocêntrica, quer dizer, uma espiritualidade que nasce não no seu intelecto e não nos seus desejos, mas nasce no centro de você. E você não controla isso. Mas se você permitir e cooperar, esse centro pode expandir. E se esse centro expandir, então você consegue amar pessoas de uma maneira melhor. Então a igreja aqui, essa igreja, 23 anos, amando pessoas, cuidando de gente, resgatando vidas. Se vocês querem sonhar numa circunferência do amor maior, você tem que cuidar do centro. Cada um tem que assumir a responsabilidade. Aqui eu estarei nas mãos de Deus, aqui. Eu não posso controlar o mundo, mas aqui, nessa vida interior, eu posso experimentar o que é Cristo em mim, a esperança da glória. Outro pensamento que esse missionário me ensinou foi assim: o que ganha a sua atenção, ganha você. A maior parte da espiritualidade é uma questão de atenção. Esse é o poder do louvor. O louvor é uma coisa milagrosa.
Porque você pega 500 pessoas e você começa a unir a atenção das pessoas e um milagre de seres humanos. A gente vai acalmando-se, a gente vai compartilhando alegria no mesmo momento. Então, o louvor é super poderoso porque ela revela isso. O que ganha sua atenção, ganha você. Então, para você prestar atenção, você tem que saber onde olhar. Como o Tiago falou, tem tanta coisa que tira a atenção da gente para outras coisas. E o grande desafio dessa geração, especialmente jovens, é você tem tanta coisa para ver e ouvir. Como é que você vai escolher onde olhar? E como você vai prestar atenção para Deus? Outra coisa que aprendi na minha própria vida é uma lição sobre paradigmas. Se você quer mudar o comportamento de alguém, não olha para o comportamento da pessoa. Comportamento é um efeito. Você tem que descobrir o paradigma da pessoa. Se você quer mudar o comportamento de alguém, você tem que ver o que ela está vendo. E se você quer que ela mude o comportamento, você tem que mudar o que ela está vendo, a maneira que ela vê. É um paradigma. O pastor falou que eu tenho um amigo aqui hoje à noite, o Josmar e Marisa. Pode ficar de pé, Josmar e Marisa? Esses são crentes. Pode dar uma salva de palmas para eles visitando a gente aqui? Obrigado. Eles são os donos do acampamento, o Recanto Ebenezer, em Campos Jordão. É um acampamento, pousada. E nós estamos numa parceria, eu e Pamela, com Josmar e Marisa, agora quase, acho que 12 anos, mais de 12 anos agora. A gente tem um lugar lá em Campos de retiros espirituais, e a gente vai realizando esses retiros durante esses anos. E eles fazem tão bem a parte que a gente não faz bem. Eles sabem cozinhar, eles sabem receber, eles sabem cuidar. E o coração deles é coração de servos e são literalmente o tipo de amigo que faz você rico ter alguém na sua vida como Josmar e Marisa. Mas eu aprendi com Josmar uma lição sobre paradigmas e ele me deu permissão, eu vou contar essa história para vocês hoje à noite. É um debate entre eu e ele, até que não foi resolvido. Talvez no fim a gente vai voltar para ver quem tem razão entre eu e ele, mas eu gosto de pizza. Josmar, você gosta de pizza? Muito. Eu creio que pizza é uma comida santa. Quem concorda comigo? Quem crê que vai ter pizza no céu? Levanta a mão. Vai ter italiano em algum lugar lá, eu garanto que vai ter. Outra comida santa é sorvete. Quem crê comigo, diga amém, amém. Então acho que está decidido que vamos ter pizza e sorvete lá no céu. Eu acho. Glória a Deus, sim mesmo. A gente estava morando aqui em São José dos Campos, eu e Pamela. E naquela época eu trabalhava na primeira igreja batista de São José dos Campos durante alguns anos. E a gente estava já em parceria com Josmar e Marisa. E eles moravam naquela época lá em Campos Jordão, 1.700 metros acima das preocupações. Era tema da cidade naquela época. Era uma mentira, mas soa bem, não é? Tem preocupação também lá. E a gente combinou com Josmar e Marisa, eu e Pamela, para num domingo à noite encontrar em Quiririm. Quem já ouviu falar da grande cidade de Quiririm? Sabe quem? Literalmente, Quiririm é uma colônia italiana ao lado de Taubaté, naquela estradinha que vai subindo para a Serra da Mantiqueira. Todo mundo já andou por aí. E lá tem um restaurante. Qual é o nome, Pamela? Do restaurante? Se lembra? Gradioli. Eu sempre esqueço. Eu sei o caminho, mas o nome eu esqueço. Gradioli. Quem conhece esse restaurante? Alguém já comeu lá? Está vendo? Gente inteligente aqui. Então, marcamos para encontrar Josmar e Marisa às 5 da tarde para comer uma pizza e depois sorvete. O plano santo.
Então, nós saímos de São José dos Campos, eu e Pamela, e para chegar nesse restaurante, e eles desceram de Campos Jordão, do acampamento Ebenezer, e a gente encontrou lá naquele restaurante, fim da tarde, pôr do sol, pizza. Era uma experiência quase espiritual, esse momento. Era tão lindo, e a gente estava tão feliz. Naquela época, eu tinha um carro grande, um Citroën C5, um carro francês enorme. O americano, quando nasce, ele tem que assinar um documento que diz que ele vai usar muito gasolina na sua vida. E tem que andar de carro grande, faz parte do americano. Então, eu tinha esse carrão. E eu naquela época, eu não gostei de subir para Campos, naquelas estradas com curvas e neblina, naquele carro grande que chama muita atenção. E eu perguntei para o meu grande amigo Josmar, bom brasileiro, se eu pudesse seguir ele. Porque ele sabe aquele caminho, o carro vai sozinho. E ele disse, Carlos, você pode me seguir, fique tranquilo, você pode. Eu falei para ele, eu tenho um bom amigo, esse homem é amigo de coração, eu vou segui-lo. E ele tinha um Renault Clio, olha a diferença, C5 Renault Clio. Olha a inteligência, ele gastava nada, eu gastava tudo e ainda estava com medo. Então, um americano, no carrão, atrás de um bom brasileiro que sabe toda a curva, e não tem medo de nada lá em cima. Eu estava tão feliz, pizza, sorvete, meu grande amigo. E tinha Josmar e Marisa e Paulinho, o filho deles que agora mora em Canadá, mas naquela época ele tinha 16 anos de idade. Então saímos, eu estava feliz, Pamela estava comigo no carro. E chegamos na estrada, naquela escuridão, e alguém aqui já viu aquelas duas faixas amarelas que ficam no meio da rua aqui no Brasil? Alguém já viu aquilo? Alguém sabe o que significa aquilo? Não pode o quê? Não pode passar. Agora, me ajuda, é uma regra ou uma sugestão? Bom, pela evidência que eu tenho visto, é mais uma sugestão. Nos Estados Unidos, a polícia esconde, você nunca sabe onde vai aparecer a polícia. O americano não é mais obediente, ele tem medo. Porque a polícia aparece do nada. Aqui no Brasil, a polícia sempre fica no mesmo lugar. É só decorar o lugar e não tem problema. Ou câmera, decore aquilo, você faz, entre as coisas, você faz o que quer. Aí vem um conflito entre eu e Josmar. Eu me lembro, naquela noite, eu estava seguindo ele, e eu vi ele passar em cima das duas faixas amarelas. Até hoje ele não admite, mas eu vi. A Pamela não fica do meu lado nesse negócio, porque ela gosta muito de Josmar, mas eu vi. E quando ele passou em cima, eu tive uma crise teológica. A crise teológica foi essa. Quem pecou? Se eu seguir, eu vou pecar? Ou eu... Entendeu o problema teológico? Eu estou seguindo, eu não tomei a decisão, ele tomou a decisão. Então, enquanto eu estava tentando decidir se eu ia ser pecador ou inocente, eu perdi a oportunidade de passar o carro. Eu falei, Pamela, ele me deixou. Ele falou que ele ia cuidar de mim e ele me deixou. Finalmente chegou a hora que eu consegui passar, resolvi a questão teológica, era pecado dele, eu não estava envolvido, eu poderia ter seguido ele. Então eu falei, Pamela, segura-se, eu vou correr atrás para ver se eu consigo achar Josmar, porque agora eu sei que ele é o pecador e eu não sou pecador. Então, finalmente eu vi um carro lá na frente, e naquela escuridão, eu falei, Pamela, segura-se, porque eu vou quebrar muitas leis, mas não é minha culpa. Então ela ficou orando e eu fui atrás, eu encostei atrás do Renault Clio, a cor cinza, e eu falei para a Pamela, é Josmar. E ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela, é Josmar? E ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela, é Josmar? Ela disse, Carlos, não é Josmar. Eu falei, Pamela, você lembra daquele versículo na Bíblia que fala da submissão da mulher?
Eu uso esse versículo muito no meu casamento. Eu não entendo o versículo, mas eu uso o versículo. Então, ela entrou naquilo que a gente chama profunda submissão. Profunda submissão não é qualquer submissão, não. É uma submissão que a Pamela usa quando ela pensa assim: não adianta mais falar com Carlos. Então, ela entrou em profunda submissão. Aí eu encostei atrás daquele carro e o meu paradigma, minha maneira de ver foi essa: é Josmar. Não importa o que ele faz, ele não vai me perder essa vez. Ele pode quebrar todas as leis do universo, mas eu vou atrás dele. Esse era o meu paradigma. Então, durante meia hora, a Pamela estava em profunda submissão, orando. E eu fui atrás desse Renault Clio. O motorista daquele carro, ele queria que eu passasse, mas não queria passar. Eu queria seguir, então eu fiquei atrás dele. Aquele carro é o meu, aquele carro pequeno dele, eu bem atrás dele. E nós fizemos uma corrida de Fórmula 1 entre aquele lugar e Campos Jordão. Meia hora, em alta velocidade. Eu atrás desse carro, Josmar e a Pamela em oração. Finalmente chegamos em Campos Jordão e esse carro na minha frente, ele entrou num bairro novo para mim. E não era o caminho para o acampamento. Eu falei: Pamela, Josmar está indo para um caminho diferente para o acampamento. Ela não falou nada, ela estava em profunda submissão. De repente, um carro veio atrás de mim. E eu pensei, talvez seja um sequestrador. Então, eu estava olhando atrás para o sequestrador, porque meu carro chama muita atenção. E o Josmar foi embora e eu estava perdido. E eu parei meu carro em pânico. E aquele carro de trás, que eu achava que era um sequestrador, encostou ao lado do meu carro. E eu vi a janela baixar do outro carro e eu vi a esposa do Josmar. Aí eu ouvi o barulho da Pamela saindo da profunda submissão. E quando ela sai desse profunda submissão, tem uma voz que ela transmite sem falar. É a voz que diz: eu não te disse? Eu não te disse? E a Marisa olhou para mim e disse: Carlos, você está perdido? E naquele momento eu entendi que não era Josmar. Isso é poder de um paradigma. Um paradigma é uma maneira de ver. E quando você vê uma coisa e você decide que é a pura verdade, você fez a sua escolha. Mas uma vez que você toma a decisão e diz: isso é Josmar, e você perde controle da situação. Não é mais você que está controlando. O paradigma está levando você. Foi assim no Jardim de Éden. A partir do momento que Eva disse: é boa coisa para comer, e é lindo para ver, e ela convenceu Adão a ver a mesma coisa, caiu o mundo inteiro no caos. Eu arrisquei a vida da minha esposa naquela noite. Aquela pessoa que eu estava seguindo provavelmente está em terapia em algum lugar até hoje. Tem medo de americano e não vai nunca ser curado. Agora, uns meses atrás, a Pamela, ela queria que eu acrescentasse isso. Eu estava naquela mesma estrada, subindo para Campos Jordão, e tinha uma fila de pessoas atrás de mim. E naquele mesmo lugar, eu passei em cima das faixas amarelas. E um grupo me seguiu. E todos nós fomos multados, um após o outro. E a culpa era minha. Então Deus tem um bom senso de humor. Então, a coisa mais importante na espiritualidade é o que você vê e o que você crê. Jesus disse: a obra sua é crer. Eu estava com fé que era Josmar. A Pamela me contou mais tarde, porque ela sabia que não era Josmar. O homem, o masculino, a gente tem uma tendência de olhar as coisas de fora. A mulher tem a tendência de olhar as coisas de dentro. Talvez porque o homem vem do pó da terra, e talvez porque a mulher vem de dentro.
A perspectiva masculina é sempre examinar o que está fora, e a mulher sempre está olhando lá dentro. Ela disse, Carlos, eu sabia que não era Josmar, porque eu vi pela luz que a gente estava colocando dentro daquele carro e só tinha uma cabeça lá dentro, e tinha que ter 3. Então, homens, ouça a sua esposa, porque ela está olhando o que você não vê. E eu estou aprendendo isso até hoje. Agora, falei tudo isso para descrever rapidamente, com algumas perguntas, o que é que você está vendo. Eu queria que você examinasse o que você está vendo, e como você está vendo o que você vê, para ver se sua espiritualidade é Cristo-cêntrica. Porque vai mudar tudo. Se você olhar Jesus correto, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A pergunta é, quem você vê no centro? Quem você vê no centro? Rapidamente, eu vou fazer a pergunta, e eu vou ler alguns trechos bíblicos, mas no fim você vai ter que declarar o que é que você vê no centro. Primeira coisa, quem você vê no centro do seu ser? Se você fechasse seus olhos agora mesmo, e olhasse para dentro de você, quem você vê? O que é que você vê? Deixa eu ler um versículo para você. O apóstolo Paulo, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você olhar para dentro de você, e você só vê seu pecado, as suas falhas, seus erros, a qualidade do seu centro determinará a circunferência do amor. Você vê Jesus em você? Eu aprendi isso. Eu me conheço. As minhas falhas, meus medos. Mas acima de qualquer coisa, eu consigo ver quem vive em mim. A primeira coisa que eu faço de manhã, na hora de acordar, todos os dias, é colocar a minha mão sobre meu coração e falar assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Pode falar isso comigo? Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Por quê? Porque a qualidade do meu centro determinará minha capacidade de perdoar eu, ou perdoar você. Eu tenho que ver que dentro de mim a perfeição de Deus já vive. A luz de Deus já vive. Eu queria que a gente pudesse repetir juntos uma declaração que eu escrevi para ajudar pessoas com essa ideia. Eu peço que você repita comigo e depois você determina se a teologia é boa. Pela fé, o pecado é meu. Se está errado, não é você. Pode me seguir, tá bom? Fala comigo. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já vive em mim. Porque para mim o viver é Cristo
Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é que você vê no centro do seu ser? Extremamente importante. Segunda, quem você vê no centro do seu irmão? Alguém aqui já participou de uma briga de igreja? Quer fazer de novo? A única maneira de eu me soltar na carne, na direção de um outro cristão, é eu eliminar a presença de Cristo em você. Porque se eu realmente acreditasse que 100% da presença de Cristo vive em Tiago, vive em Jefferson, vive em Pamela, vive em Josmar, como é que eu vou agredir o templo do Espírito de Deus? Se eu mudar o paradigma de quem você é, você não tem que provar nada para mim. Se você tem Cristo em você, isso deveria automaticamente fazer com que eu não quero fazer nada que atrapalhe o que Ele está fazendo em você, quer fazer através de você. Ver Cristo em cada cristão cura divisão e tratamento maldoso. Eu tenho experimentado a libertação de ser anticristão. Porque ser anticristão é ser anticristo. Eu tenho doutrinas bem formadas na minha formação batista de mais de quase 50 anos. Mas eu aprendi a ver Cristo no presbiteriano, na Assembleia de Deus. Porque quem sou eu de achar que alguém que confessa Jesus é menos que eu? Não significa que eu não levo a sério as doutrinas e características da Igreja Batista, por exemplo. Mas eu preciso de um freio para me segurar quando eu quero ter razão. Eu não fui criado para ter razão. Como cantamos, fui criado para amar. Então, o que é o meu freio? É ver Jesus em você. É ver Jesus em você. O apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto para sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Impressionante, eu sou pastor há tanto tempo, e eu nunca fui para uma conferência com o tema Cristo formado em nós. Porque a gente não vê Cristo nas pessoas. A gente vê os erros de doutrina, a gente vê os erros de métodos, a gente vê os erros de filosofia, mas o que Paulo queria ver não era necessariamente todo mundo correto, ele queria ver Jesus pleno nas pessoas. Quem você vê no centro da igreja? Quando você pensa nesta comunidade de 23 anos, quem lidera essa igreja? Jesus. Você quer alguém melhor que Jesus no centro desta igreja? Eu conheço seu pastor. Ele quer Jesus no centro de tudo aqui, amém? Então, celebridade, alguém que diz que é mais do que todo mundo e todo mundo é menos sem ele, vamos dar uma pausa. É um paradigma que nós temos que olhar. Nós temos que entender assim,
assim, Paulo diz assim: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Olha a lista aqui. Como é que você junta esse pessoal no mesmo lugar? Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A igreja deve ser um milagre de uma salada que não pode funcionar funcionando. Porque Cristo está no centro. Eu me lembro de uma experiência que me ensinou isso de uma forma tão clara, foi tão interessante. Eu era pastor de uma igreja perto de Miami durante 18 anos, de 1987 até 2005. Era uma congregação grande, influente. Uma escola cristã de quase 1.000 alunos e mais de 1.000 famílias na igreja. Era uma igreja complexa. Eu tinha 174 funcionários na igreja. Era uma operação enorme. E quase me matou. Mas eu tive um momento de paradigma, mudança. Eu estava pregando no domingo para mais de 1.200 pessoas na minha frente, e eu olhei para um homem lá no último banco. Normalmente é batista no último banco, mas dessa vez eu não conheci ele, porque batista gosta de entrar e sair rapidamente, então ficaram lá, tá? Pelo menos o americano é assim. No Brasil, não tanto. E eu vi esse homem, era um homem assim, que chamava atenção. E ele estava no último banco, e eu pregando, e ele olhando. E no domingo seguinte, ele voltou, ele não ficou no último banco, ele estava mais dois bancos para frente. Terceiro domingo, ele estava metade do caminho. Quarto domingo, ele estava quase na frente. E eu pregando, e eu pensei, esse homem, ele vai aceitar Jesus. Porque naquela época deu apelo em todo culto. Finalmente, depois de uns 5, 6 domingos, quando eu dei o apelo para quem quer receber Jesus, vir para frente, e a gente ia orar e ia explicar pela Bíblia como aceitar a Jesus, ele veio chorando. E eu fiquei tão empolgado. Todo pastor sabe como é. Você vê alguém se converter naquele momento, foi uma coisa sensacional. Ele me abraçou, ele chorou. E o nome dele era Frank Leonardi, é um italiano. E eu falei, Frank, amanhã podemos almoçar juntos? Eu quero ouvir a sua história, eu quero entender por que você veio lá de trás e veio lá para frente e aceitou a Jesus. Porque isso não era uma coisa rara. Eu levei ele para um restaurante italiano, ele era italiano, Leonardi. Então fomos achar uma boa pizza, porque é comida santa. É o meu paradigma, não mexe com esse paradigma, por favor. Então, levei ele lá, eu falei, Frank, conta a sua história de fé. Eu quero saber da sua história. Ele disse que, Carlos, eu fui criado na igreja católica desde meu batismo, desde meu nascimento. Ele disse, eu andei na igreja católica a minha vida toda e foi tão legal, Carlos, eu era super envolvido, mas um ano atrás, Carlos, eu passei por um divórcio. Eu era diácono na igreja e a igreja resolveu me afastar da comunidade, porque divórcio eles levam muito a sério. Ele disse, então, alguém me falou que tem um pastor jovem, eu era jovem naquela época, que pregava bem, então eu fui para a sua igreja me esconder, porque eu estava tão envergonhado e tão quebrado. Eu falei, eu achei tão esquisito esse púlpito no meio, e você não tinha muita coisa na frente, o palco era mais ou menos simples, e os cantores cantaram. Eu achei estranho a sua simplicidade, porque estava acostumado com muito ritual. Mas cada vez que você pregou, Carlos, uma coisa aconteceu, foi uma coisa assim incrível. Você falava só de Jesus todo domingo, só Jesus, só Jesus. E no segundo domingo, eu vi você. E no terceiro domingo, eu vi você. E no quarto domingo, você desapareceu. E eu estava face a face com Jesus. E quando você pediu para eu vir para frente, eu literalmente vim ver Jesus. Eu não vim ver você.
Eu aprendi uma coisa sobre a igreja. Se você quer essa igreja ter um poder, tire todo mundo do palco. Até a igreja só vê Jesus. Porque a qualidade do centro determinará a circunferência do seu amor. Você não é Jesus, eu não sou Jesus. Ele vive em mim, Ele vive em você. A próxima pergunta: quem você vê no centro da Bíblia? Quem você vê no centro da Bíblia? É uma pergunta perigosa numa igreja batista. Eu fui criado no movimento batista bíblico. Não era suficiente ser batista bíblico, porque os batistas não eram suficientemente bíblicos. Era a pessoa que me amou, me ganhou para Cristo, eram os batistas bíblicos. Eu sou fundador do Templo Batista Bíblico em São José dos Campos. Hoje, provavelmente, não usaria esse nome. E eu vou falar uma coisa para os irmãos que eu creio com todo o meu coração. Eu creio que o centro da Bíblia é Jesus. De capa a capa. Porque a Bíblia não pode levar para o Pai você. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até o Pai a não ser por mim. Ouçam essas palavras de Jesus. Em João capítulo 5, mudaram minha vida. Jesus está falando: eu tenho um testemunho maior do que João, a própria obra que o Pai me deu para concluir, e que eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Está falando com os fariseus, os teólogos daquele dia. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou, Jesus. Olha o que Ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Como é a Bíblia para mim hoje? A Bíblia para mim é mais importante para mim do que nunca. Porque eu entendo que ela foi inspirada para me levar de volta para Jesus em cada versículo. Eu gosto de pensar na Bíblia assim: é como um GPS. Sabe quem é um GPS? Você coloca o endereço. Hoje à noite eu usei o GPS e vim de São José dos Campos. Coloquei Templo Batista Bíblico, meu Deus, 5 opções, todos eles 12 quilômetros. E eu pensei, deve ser o mesmo lugar. Eu coloquei, o satélite me localizou e disse, para levar Carlos de São José para Jacaraí, é esse o caminho. E eu tinha confiança naquela voz, e eu cheguei aqui, Josmar me trouxe, ele é bom motorista, muito melhor que eu confio nele, eu amo você, Josmar. Então, eu vejo a Bíblia assim: não importa em que página você abre esse livro, o Espírito Santo de Deus vai localizar você. E Ele vai mostrar para você, se você virar aqui e ouvir a minha voz, eu levo você aqui, e você ouvir a minha voz, eu vou levar você aqui, e você levar aqui, e eventualmente vou colocar você face a face com quem? Com Jesus. Esse livro é inspirado por uma razão, para você ver Jesus no centro de tudo. Rapidamente, meu tempo está esgotado. Quem você vê no centro da criação?
Ouçam essas palavras de Colossenses. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Quem você vê no centro da criação? Jesus. Quem você vê no centro do universo, da história? Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Quer achar o centro da história? É Jesus. Agora uma pergunta talvez um pouco chocante. Quem você vê no centro de Jesus? Quem você vê no centro de Jesus? Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. E a última coisa que Jesus fez com os seus discípulos foi uma coisa interessante. Olha o que ele fez. Novamente Jesus disse, isso em João capítulo 20. Novamente Jesus disse: paz, isso depois da ressurreição, ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou do centro do ser dele, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. De onde vem o Espírito Santo para você? Do centro. Gosto de pensar na Trindade assim. O Pai é a vontade. O Pai quer. Por isso a gente ora: Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade aqui. O Pai é a vontade. O Filho é o verbo. Quando você tem uma vontade, por exemplo, o seu filho, Tiago, ele não sabe falar ainda plenamente o que ele quer. Então ele pegou, fez o quê? Ele pegou na sua mão. Ele precisava tocar com carne para comunicar. Porque o toque dele era a vontade dele. Então Jesus é o que Deus quer. Mas quando você tem maturidade, você diz o que você quer pela palavra. E Jesus é Deus falando o que Ele quer. O Pai é a vontade, o Filho é o verbo e o Espírito é o vento. Porque para eu comunicar, esse sistema de som, ele está captando uma vibração da minha voz e projetando esse som através de ar. E vibração de ar. E isso vai até você, bate no seu ouvido, vibra dentro de você, e você entende o que eu quero, o que eu digo, para você decidir se você gosta ou não gosta. Ou você vai cooperar ou não. Alguém descreveu o Espírito Santo assim, Oswald Chambers, no leitura de hoje. O Espírito Santo é quem faz tudo que Jesus fez por você, real em você. O Espírito Santo traz tudo que o Pai queria, tudo que Jesus fez e falou, e faz aquilo real, porque é um Deus só. É uma vontade só, uma voz só, um Espírito só, um vento só. Então, uma espiritualidade cristocêntrica aparece. Pode passar mais um slide aí? Uma espiritualidade cristocêntrica aparece
quando vemos Jesus em tudo, assim veremos tudo com os olhos de Jesus. Eu preciso me ver com Cristo no centro. Eu preciso ver você com Cristo no centro. Eu preciso ver a igreja com Cristo no centro. Eu preciso ver Jesus no centro da criação. Eu preciso ver Jesus no centro da história humana. Eu preciso ver a Trindade centrado em Cristo. Por isso a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um Deus só. Então, meu apelo para essa igreja, nesse aniversário, é um apelo assim: veja Jesus no centro de tudo. No centro do seu dinheiro, no centro do seu trabalho, no centro dos seus anseios. Não olha nada sem ver Ele no centro de tudo. Veja Jesus. A qualidade do seu centro determinará a circunferência do seu amor. Cristo formado em você é tudo que você precisa para viver e amar quem você precisa amar. Parabéns. Eu vejo Jesus no centro de todos os irmãos. Que Deus te abençoe.